paz do Senhor Jesus, vamos falar hoje sobre o tema A Grande Necessidade do Renovo Espiritual. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, segundo aos Coríntios 4, versículo 16. Só para relembrarmos, um dos significados da palavra renovar no hebraico hadash é revitalização, frescor, vivacidade, coisa nova ou recomeço. Há vários fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decadência espiritual. Os mais comuns são a rotina, a imaturidade, a frieza, o descaso e, por fim, a estagnação na vida cristã. Há crentes que perdem o entusiasmo e o fervor dos primeiros dias de fé, acostumando-se a uma vida sem poder, sem testemunho, sem oração, sem consagração e sem crescimento, perdendo o ânimo de ir à igreja, passando a ir apenas por costume, o que se torna uma mera religiosidade. Vai apenas para desencargo de consciência. Chega a ir à igreja só de vez em quando, pois não tem tanto ânimo e já não acha tão importante. Afinal de contas, Deus está comigo. Outros acostumam-se com uma vida fria, sem fervor, sem alegria, pois o fato de ter ido à igreja já cumpriu com sua missão. Nessa situação, se não houver uma reversão imediata, o crente pode desviar-se dos caminhos do Senhor, o que será pior. Aquele fervor espiritual do início da conversão deveria ser conservado, mantendo assim aberto o caminho da renovação pelo Espírito Santo. É fato que há dias em que as provações, as lutas, as correrias nos deixam desanimados. Nossas forças são sugadas muitas vezes pela enfermidade, pelos desentendimentos nos relacionamentos familiares, pelas horas incontáveis de trabalho que nos fazem acordar muito cedo e dormir muito tarde. Assim, vamos ficando fracos fisicamente, emocionalmente e, enfim, espiritualmente. Mas quando detectamos que isso está acontecendo conosco, o que devemos fazer? Já que renovar significa coisa nova, revitalizar, restaurar, recomeçar, é isso que vamos fazer, recomeçar. E para recomeçarmos, precisamos nos lembrar de como éramos no começo. É preciso parar para refletir como era a nossa vida no início da nossa fé. O momento em que compreendemos o sacrifício de Cristo e que nos aproximamos de Jesus e dissemos: Senhor, a minha vida é tua a partir de agora, toma a direção, cumpre em mim a tua vontade. Precisamos nos lembrar desse momento glorioso em que o nosso coração se alegrava de tal forma que não nos continhamos na presença de Deus. Era um desejo tão grande de orar, de jejuar, de ler a palavra, de estar em todos os cultos, vigílias, de falar do amor de Deus e testemunhar do que Ele fez nas nossas vidas. Isso aconteceu também com a igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus dá um recado e faz um alerta a essa igreja. Vejam o que diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E ele estava falando com uma igreja que nasceu com batismos no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos uma igreja fervorosa e missionária. Foi uma das igrejas mais importantes da Ásia, pois a partir dela nasceram muitas outras. Pois, como já dissemos, ela era fervorosa e era uma igreja missionária. E uma igreja assim não se acomoda. Ela testemunha o evangelho e atrai vidas para Cristo. Porém, Jesus disse para ela agora que aquele fervor acabou. Não que ela tenha deixado de seguir as doutrinas,
Porém, isso estava sendo prioridade nessa igreja. E agora eles estavam frios. E uma igreja fria, uma igreja sem fervor, perde o ânimo de adorar, perde o ânimo de evangelizar, perde o ânimo até mesmo de congregar. É interessante que essa palavra foi escrita há tantos anos atrás e é tão atual e é importante para os nossos dias. Foi um recado para a igreja de Éfeso, mas serve para as nossas igrejas no Brasil e em tantos lugares. O Senhor está nos alertando. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos praticar as primeiras obras com fervor e muito fervor. Precisamos ser renovados espiritualmente, pois corremos o risco de morrer espiritualmente. Há uma necessidade pela renovação espiritual. A renovação deve ser diária. Assim como o corpo físico precisa de alimento e da água para revigorar-se diariamente, nosso homem interior precisa de alimentos espirituais para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente, conforme nos orienta a palavra de Deus. A renovação espiritual deve ocorrer de dia em dia. É o que lemos em 2 Coríntios 4, versículo 16. No tabernáculo, tudo deveria estar sempre pronto a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. A cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Levíticos 6, 12 e 13. Da mesma forma, Deus quer que nós nos apresentemos todos os dias a Ele, sempre prontos e renovados espiritualmente diante dele. Mas para que esse altar seja renovado, a lenha é a oração e a palavra de Deus. Os holocaustos são a nossa vida de adoração, de jejum, de consagração. Apresentarmos o nosso culto a ele como nos orienta Romanos 12, 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para ter uma vida renovada constantemente sem falar com aquele que renova, sem clamar, sem buscar, sem ouvir a voz do Senhor. Precisamos parar para ouvi-lo todos os dias. A nossa busca deve ser contínua. É preciso ter o nosso momento diário com Deus, pois a nossa vida é renovada quando nós buscamos. Não adianta esperar que as coisas aconteçam sem fazermos a nossa parte. É loucura esperarmos resultados diferentes quando continuamos fazendo sempre a mesma coisa. Precisamos fazer um check-up espiritual constantemente. Precisamos sair do comodismo. Precisamos orar e orar muito. Precisamos ler a palavra. Precisamos nos consagrar ao Senhor. E se por acaso você perceber essa frieza espiritual e não conseguir lutar sozinho, peça ajuda, identifique em sua comunidade de fé pessoas que são consagradas e que podem orar por você e com você, jejuar por você. Isso ajudará muito. A renovação deve ser consciente e desejada. Precisamos ter consciência da urgente necessidade da renovação espiritual. Assim como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo frutos, devemos pedir ao Senhor que envie sobre nós sua lavoura, uma abundante chuva de renovação. Quando essa chuva começar a cair, o Espírito Santo de Deus certamente fará maravilhas em nosso meio. A renovação só nos trará benefícios. Ela nos manterá afastados do mundo, nos dará um desejo profundo pelas verdades da palavra de Deus.
A renovação nos dará poder, a renovação nos tornará mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Saiamos do comodismo e sejamos renovados e cheios do Espírito Santo. Amém.